palestrante pediu a gravação, mas a gente não consegue abrir, né? Tem que baixar no meu computador, né? Eu vou fazer isso. Eu trouxe o... Tá, beleza. Então... Da última reunião? Eu queria também. A palavra agora, seu Guilherme. Eu peço desculpas aqueles que já me ouviram falar eventualmente sobre a nossa discussão, mas vou tentar fazer uma breve síntese de por que a questão colonial e como ela aparece para mim, né, enquanto pesquisador, já que essa é a ideia, né, ela está enquanto pesquisador, já que vocês estão se formando pesquisadores. O que o tema aparece para mim descolonial e, ao mesmo tempo, o que ele queria ser e em que medida hoje, na minha opinião, ele é um tema de vanguarda, no qual nós precisamos nos debater e discutir, porque é algo que está chegando no direito agora. Eu diria que não tem nenhuma instituição no Brasil declaradamente descolonial, é algo que em alguns países isso já faz parte das discussões, mas obviamente existem pesquisadores que estão discutindo. Então, nós temos aqui na Católica a DECLEM, que é uma rede de estudos comparativistas de experiências descoloniais, justamente para tentar unir pesquisadores sobre o tema que estavam fazendo discussões no Brasil inteiro, mas de maneira desconectada. Então a ideia da DECLEM foi tentar juntar pesquisadores para ver o que cada um está lendo e acrescentando nas suas pesquisas, para que o cálculo da discussão descolonial comece a avançar. Porque eu entendo que ela faz parte de um desdobrado da teoria crítica, mas eu já vou entrar um pouco nessa discussão. Mas, enfim, para mim, como que aparece? Eu acho que isso é um fato importante. Eu acho que isso representa um pouco do que nós, não sendo arrogante, mas digo assim, o que eu vivenciei, eu acho que, na minha opinião, é um pouco do que nós vivenciamos como pesquisadores no Brasil, na academia brasileira nos últimos anos, no âmbito jurídico. Se olharmos as ciências humanas, elas são mais avançadas do que nós em discussão. Mas os meus estudos de formação básica, inicial, especialmente na USP, estão muito voltados à compreensão das origens do sistema jurídico, da compreensão do ordenamento e do pensamento jurídico, no primeiro momento romano, mas especialmente grego. Eu não aprofundei muito na Grécia estudando filosofia clássica para tentar entender como se formavam os modais normativos gregos, ou seja, toda essa construção ocidental que nós temos, aonde estavam algumas variáveis que, embora não de uma maneira positivista, histórica, se mantiveram, mas aonde estava o germe de algumas ideias que, de uma maneira, foram se modificando, mas se apresentam até hoje no ordenamento europeu. Então, grande parte das minhas pesquisas estão vinculadas a isso. E, de outro lado, eu tinha uma leitura crítica, por força da instituição que eu vim, especialmente da filosofia francesa, etc., que falava da desconstrução, da ideia de desterritorialização do saber, uma matriz derradiana, Foucaultiana, e ao mesmo tempo os autores da literatura francesa, como Barthes, Bataille, Blanchot, etc. Por isso eu fiz até 2 mestrados, um sobre teoria crítica e um sobre filosofia e direito grego. Avancei no estudo de direito grego, no doutorado, para aprofundar essa compreensão do sistema jurídico teocêntrico. Isso me permitiu escrever 2 livros, um sobre direito romano e um sobre direito grego, né, permitindo a compreensão da racionalidade, não dos institutos, mas da racionalidade greco-romana, porque eu vi ali que esse era o grande lugar para se pesquisar, para tentar entender eventuais mazelas do nosso sistema. Só que eu era, naturalmente, um pesquisador essencialmente eurocêntrico. Minhas pesquisas estavam voltadas a essa compreensão. Era a isso que eu me dedicava. A grande questão para mim, que o meu lado crítico me fazia já ter leituras desde o final dos anos 90. Eu tinha um professor que estudava Lúcio, que era vinculado um pouco à teoria da teologia da libertação, ele tinha toda uma formação crítica do pensamento latino-americano. E eu fazia PET com ele e ele me dava uma série de leituras para ler nessa linha. Então aquilo já estava latente dentro de mim, mas eu ainda não encontrava um campo, até mesmo porque no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a própria teoria descolonial, não só no direito, mas o próprio movimento das ciências humanas, estava alcançando um certo auge no grupo latino-americano. Só para que vocês tenham uma ideia, né, as discussões coloniais elas nascem nos anos 50, 60, 70, pelo que os autores chamam da tríade francesa, Aimé Césaire, Albert Memmi, Frantz Fanon na França, a tríade indiana, que é o Chakrabarti,
a Spivak, o Schomburg, autores que vão nesses dois lugares, seja das antigas colônias francesas na África, seja na Índia e na Península Indochina, quando lá começam a existir os movimentos da descolonização geopolítica, nascem esses autores mostrando o quanto, no fundo, apesar de descolonizados, eles ainda continuavam colonizados na mente, colonizados no sistema, das instituições, da burocracia, etc. Então lá começa o movimento descolonial. Esse movimento só vai chegar na América no final dos anos 90. Meados dos anos 90, por alguns autores como Aníbal Quijano, o próprio Dulce, que vão juntar pessoas ao lado dele, o Ramon Grossfogel, que inclusive é esse que eu estava falando agora, que vai dar uma palestra na Dublin para nós, o Maldonado Torres, alguns autores latino-americanos, que vão criar um grupo de estudos subalternos aqui na América Latina para estudar a questão descolonial. E eles eram, obviamente, de matriz espanhola. Muitos deles ficam ali, muitos acabam migrando para os Estados Unidos, inclusive o próprio Grossfogel, que é mexicano, mas migra para a Universidade da Carolina do Norte, para Duke. E lá eles criam um grupo chamado Modernidade Colonialidade. Então, é um grupo misto de autores latino-americanos, mas de autores também norte-americanos, força dessa migração deles para lá. Então, na virada dos anos 90 para os anos 2000 e até 2006, 2007, esse grupo MD, como é conhecido, consolida os estudos coloniais na América Latina. Essas discussões ficam no campo da ciência política, da literatura, da sociologia, da história, mas não vêm do direito. Importante dizer isso porque daí, nesse momento, então, quando eu fazia mestrado, quando eu estava fazendo meu doutorado, em 2007, quando eu ingresso no doutorado, não havia essas discussões no campo da ciência jurídica. Certamente o Nelson não deve ter visto nada disso na faculdade, porque não era, isso não fazia parte não era nenhuma palavra que se mencionava em sala de aula. De tal modo, então, que se isso existia no plano da ciência política, da história, etc., isso não tinha chegado nem nas propedêuticas, propriamente do direito. Começa a chegar 2010, 2011, que alguns autores no campo dos direitos humanos, da historiografia, começam a trazer essa literatura desse grupo latino-americano e norte-americano no campo jurídico. Então, quando nós falamos do movimento decolonial, nós estamos falando desse movimento, que é um movimento que se constrói, em grande parte pelos estudos subalternos e pelo EMD na América Latina, em comparação com aquilo que se chama de movimento descolonial, que seria o geopolítico, que teria ocorrido por força dos acordos na Segunda Guerra Mundial, etc. Por isso é que se usou se tornou usual usar a nomenclatura decolonial. Essa é uma das questões que eu faço crítica na tese de vocês que eu defendi no início do ano sobre esse termo análogo, porque eu entendo que há alguns inconvenientes de usar essa nomenclatura decolonial. Há uma, porque essa expressão vem ou dos Estados Unidos, ou da América Latina, ou seja, ou vem do espanhol, ou vem do inglês, e aí faz sentido, né? Porque decolonial ou decolonial, em qualquer das línguas, ela não tem o S, efetivamente. Agora, a grande questão é, no português haveria o S? Eu até fui fazer um estudo linguístico, estudei uns textos de uma professora lá da UFRJ, que defendeu essa tese de doutorado, sobre o S, como é que o S é perdido ou não é perdido, sem entrar em detalhes linguísticos, mas, de um modo geral, quando existem estruturas sibilantes, como descolonizar, não tem por que existir a perda do S. Ou seja, se a gente for ver, não que isso seja uma questão relevantíssima, mas sobre esse aspecto, se nós fôssemos puristas, certo? Não faria muito sentido usar decolonial, porque, no fundo, para nós não perderia o S. Segundo, que aí eu acho que é o mais importante, apesar de nós sermos latino-americanos, apesar de nós termos similitudes, apesar das discussões serem muito parecidas em vários momentos, nós temos uma matriz colonial diferente, né? Não só portuguesa, mas para o nosso país é diferente, a nossa miscigenação cultural é diferente, né? O nosso multiculturalismo, a própria ideia de plurinacionalidade é diversa dos países, dos demais países latino-americanos. E isso fica claro, inclusive, no texto constitucional. Nós olhamos e percebemos que grande parte dos países, a não ser o Chile, tanto que agora não conseguiu nem rever a Constituição, né, do Pinochet, de 79, e salvo a Argentina, que não conseguiu implementar, todos os outros países têm uma jurisdição indígena, tem um capítulo
próprio. Nós temos lá 2 artigos que vão traçar. Ou seja, isso mostra bem que nós temos uma realidade tratativa indígena diversa. Além do que, nós temos toda uma série de populações que foram excluídas do nosso sistema, que são peculiares nossas. Que são os ribeirinhos, os faxinalenses, né? Os caiçaras, os quilombolas. Ou seja, nós temos uma volume, uma qualidade de subjetividades que foram historicamente subalternizadas, diversas dos demais países latino-americanos. De tal modo que nós pensamos que nós não podemos adotar uma mesma reflexão, nós podemos dialogar, e esse diálogo é efetivo, tanto é que começar no grosso fogo. Eu acho que esse diálogo é efetivo. Quer queira ou que não, nós estamos lutando contra uma mesma questão, que é a descolonização do saber, do ser latino-americano. Mas nós temos que discutir questões que são peculiares nossas. É isso porque eu entendo que nós devemos chamar o nosso movimento de descolonial e não decolonial. Uma, pela questão da linguística, para não emprestar um estrangeirismo, e a duas, para tentarmos criar identidades que são nossas. Então, esse movimento vai nos anos 2010, 2012, no campo da história do direito, no campo da antropologia jurídica, mas ele não alcança as dogmáticas. Esse alcance, ele é lento. Começa em 2016, 2017, alguns autores produziram um texto da dogmática, que nós podíamos dizer que existe um perfil colonial. Não há nenhum julgado, seja dos juízes, seja dos tribunais superiores, que menciona a questão colonial, que é um fato curioso. Inclusive, tem uma pesquisadora que faz parte da DECLAN, que hoje está no Max Planck, de Randall, ela está estudando as decisões do Supremo que, eventualmente, tem um traço colonial. Essa é a tese dela de doutorado lá em Randall. Tentando, só pelo brasileiro, está tentando identificar se existe ali algum traço. Mas, declaradamente, não existe uma menção. Isso, dialogando com a minha experiência como pesquisador, é exatamente nesse momento de 2014, né, vocês já sabem que eu vivenciei um caso, ou tive outros tantos, mas esse para mim foi emblemático, um caso indígena, que eu me dei conta do quanto a nossa construção sistêmica jurídica, o nosso direito oficial, ele era absolutamente incompatível, seja na racionalidade, enquanto teoria do direito, seja enquanto instituto, para dar conta de uma realidade tão multicultural, tão intercultural, como é a realidade brasileira. Só uma informação que agora vocês já tenham cansado de me ouvir, mas quem não me ouviu, o caso era um cacique de uma tribo lá do litoral do Paraná. Não era uma tribo isolada, mas geograficamente ela é isolada, você só chega para o barco numa hora do dia, ou seja, então eles têm poucos contatos. A maioria não fala português. O cacique dessa tribo teria supostamente estuprado a enteada dele, que é filha do irmão. Ele tinha uma esposa e queria uma outra filha. E essa menina, então, com 13 anos, teria sido estuprada. Como que o caso chega? A mãe vai até a escola era uma escola indígena, porém o professor não era indígena, e comenta por que a filha não está indo para a escola. Essa era a razão, e isso eu ouvi da própria mãe, do ângulo antropológico, de que ela foi só narrar por que a filha não ia para a escola. A professora ouve a história, uma ocidental, natural, vai até o Ministério Público, por sua vez vai, e o fato começa na Justiça Estadual. O juiz estadual determina a prisão, a polícia vai até a tribo, a Polícia Federal, ele pediu apoio, a Polícia Federal tira o indígena preso de lá, um impacto fiscal na tribo, e leva, e ele fica mais ou menos 1 ano e 4 meses preso numa prisão, ele não falava português, numa prisão próxima a Curitiba, num presídio próximo a Curitiba, que é uma penitenciária, em Piraquara. Esse caso começa na Justiça Estadual, vai até o TJ percebe que a discussão tinha que ser na Justiça Federal, né? Porque vocês sabem que é uma questão racial, quando há uma questão cultural, pelo menos é assim que se manifestar, os estudantes concordam, claramente isso deve ir para a Justiça Federal. E aí o processo chega na Justiça Federal. Havia um juiz federal na vara, que ficou só 1 mês, ele ratifica os atos, inclusive da prisão. E aí eu peguei o processo naquele momento, que era em janeiro de 2015.
primeira coisa que eu fiz naquele caso é eu queria saber como tinha sido a prisão, como tinha sido a situação. Foi um momento que imaginava eu que tinha sido muito traumático. Conversei com uma professora lá do litoral do Paraná, que é antropóloga, que conhece a cultura guarani, as guaranis do litoral do Paraná, e pedi para que ela fizesse de maneira urgente um pré-laudo para que me explicasse um pouco como era a comunidade indígena, como é que eles viviam, etc. E assim ela fez um pouco de caixa, um estudo teórico sobre o assunto, e já conhecia a pessoa, as pessoas, inclusive, que teria cometido o fato. Então ela faz um laudo e eu marquei uma audiência de custódia, que é interessante, que é a primeira audiência de custódia da quarta região, que eu saiba da Justiça Federal, mas a quarta região é certeza, porque no fundo foi um ano antes do CNJ regulamentar a audiência de custódia. Já existia experiência de audiência de custódia na Justiça Estadual. Dois juízes do Estado de São Paulo já tinham feito a audiência de custódia, criaram essa audiência de custódia no Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e um, se não me falha a memória, Mato Grosso. Aí eu peguei as experiências dele e resolvi fazer uma audiência de custódia, apesar de ser um ano depois da prisão, mas para eu saber exatamente como tinha sido a prisão. E eu não sabia como nomear aquilo, porque não, parece que é um pouco da audiência de custódia. Eu criei um rito ali para a hora e fiz a audiência de custódia. Para mim foi uma primeira experiência. Eu já tinha um laudo, marquei na data que a antropóloga já pudesse ter o laudo, falei com o pessoal da FUNAI, que estivessem presentes, o advogado dele, ele, obviamente, um intérprete, e aí fizemos audiência. Ali eu percebi exatamente o cenário que eu estava vivendo, que era uma pessoa que não falava português, que não compreendia quase nada exatamente daquilo. Havia sido instaurado um exame de insanidade na Justiça Estadual, porque é regra que não existe indígena presente no sistema de insanidade, essa é uma questão relevante e interessante. E o Ministério Público estava presente, o Ministério Público Federal, foi então quando eu cheguei à conclusão, conversando com a antropóloga e conversando com a FUNAI, de que talvez isso não foi uma decisão, a decisão foi minha, não tinha jurisdição, mas não foi uma ideia só minha. Eu queria tirá-lo do sistema prisional. Mas o meu grande receio é, se realmente o fato aconteceu, como é que eu colocá-lo de uma tribo? Eu não consigo ter nenhuma garantia de que a menina seria protegida de alguma maneira. E aí, na conversa em audiência, que foi muito interessante, tanto o antropólogo quanto a FUNAI sugeriram de que eu reconhecesse a autoridade indígena de uma outra tribo. E aí ela mostra como os indígenas do litoral dos Guaranis do Paraná, eles têm um percurso, um corredor espiritual. Eles saem do interior e vão em direção à praia, em direção ao sol, em direção ao lugar onde eles vão passar o resto da vida. Esse é o percurso. Eles vão de tribo em tribo, porque no fundo eles são uma grande família, a Guarani em si. Nesse percurso espiritual, quando alguém comete um ato que não é adequado, eles mesmos colocam como uma necessidade a pessoa voltar um degrau nesse processo espiritual para uma tribo do interior e ficar se tratando para depois poder prosseguir. Então, me valendo ali das cautelares diversas, 219 do Código de Processo Penal, a gente resolveu tirar o indígena do sistema prisional, isso era o meu objetivo, mas eu não sabia exatamente como fazer. E daí essa foi uma decisão construída, efetivamente, que também é, na minha opinião, algo a ser pensado sobre o ponto de vista colonial, até que ponto a jurisdição tem que ser exercida no sentido clássico, liberal, exclusivamente pelo juiz, apesar de ser uma garantia constitucional, até que ponto isso não é eurocêntrico, etc. E foi uma decisão conjunta de colocá-lo sobre uma outra tribo, sob os auspícios de um outro cacique. Esse cacique que regulava a entrada, a saída e o que aconteceria lá, e ele só comunicaria a justiça que eventualmente se existisse alguma situação. Com isso, haveria ali uma interação efetiva entre os sistemas, uma espécie de pluralismo jurídico, que nós reconhecemos a autoridade indígena, nós reconhecemos que eles têm as suas formas de cuidar da situação, e aí o processo tem o seu curso. Então, no primeiro momento, ele sai do sistema prisional e fica lá. Essa foi a minha primeira experiência de mostrar para mim mesmo quanto o direito oficial ele era efetivamente compassado com inúmeras realidades brasileiras, especialmente a questão indígena. O laudo foi feito mais um laudo completo durante o curso do processo e eu aproveitei para fazer uma espécie de inspeção judicial que eu, junto com o qual nós criamos, denominamos de escuta étnica, que seria a figura do juiz ir até a tribo, não
para ouvir sobre fatos, pessoas, inspecionar, como diz o código, mas para ouvir deles experiências possíveis que seriam jurídicas. Então, eu fiz um rol de perguntas, claro que esse rol é um pouco complicado, mas eu fiz com base no modelo eurocêntrico que eu tenho, com base no livro Terres, etc. Que perguntas eu poderia fazer para entender a juridicidade do sistema, do modelo de experiência jurídica que eles tinham. Então, se existe valor, se existe hierarquia de valores, se para eles o que é mais importante é a vida ou a dignidade, se dignidade está acima da lealdade. Eu fiz mais ou menos umas 30 e poucas perguntas, perguntando se eles tinham algum tipo de punição, quando que eles puniam, se eles viam diferença entre atos lícitos e ilícitos, né? Não nomenclatura, mas se tinham atos certos e errados. Era certo segundo o quê? Era errado segundo o quê? Eu fiz esse conjunto de perguntas e fui nas duas tribos, na tribo onde ele estava e na tribo onde o fato tinha acontecido, onde o menino estava. Não para perguntar sobre o fato, porque daí virava uma expressão, e também não era um trabalho de um antropólogo exclusivo, que vai lá e aí sim ele pergunta o que quer, mas para conhecer a realidade sob o ponto de vista jurídico. E, na minha opinião, um antropólogo mais preparado que seja, ele não vive o debate que a gente vive com as minúcias, do direito tributário, do direito constitucional, do direito penal. Isso faz com que a gente tenha uma compreensão, que é algo que não é muito explicado, na minha opinião, que faz você ter uma compreensão do que é o jurídico ou não é. Você não consegue definir exatamente o que é. Mas, quando você estuda o direito, você consegue ter um retrato sobre uma situação, um contexto que nem sequer foi formalizado, especialmente os advogados, de ver aquela realidade e falar, não, aqui tem uma juridicidade, seja para demandar em juízo, seja para definir alguém. Né? Eu imagino que seja um trabalho que um advogado faz mais, né? Porque a pessoa vem e narra uma série de coisas. Você que tem que tentar extrair dali juridicidade. Só que, claro, o normal é a gente extrair com base na legislação do Estado brasileiro, com base na jurisprudência. Nessa situação, me parecia que era preciso extrair, não com base no nosso ordenamento jurídico, mas existiria uma juridicidade do ponto de vista guarani. E assim eu fiz, mas todas as perguntas foram passadas pela antropóloga, ela que em grande parte fazia, ela intermediava essas perguntas e assim nós fizemos. Ao final, cabia então da decisão. O interessante desse caso é que eu cheguei a algumas conclusões que também serviram como crítica descolonial. E eu já estava lá em 2018, ainda não existia nenhum livro de direito descolonial no Brasil, etc. De tal modo que eu não tinha como me apoiar muito em teorias. Eu tinha que buscar nos autores descoloniais, como Groscov, etc., mas não no campo jurídico. Havia no campo dos direitos humanos, mas sempre na discussão entre interculturalidade, multiculturalidade, mas não especialmente na dogmática. Como é que eu vejo o Instituto com um outro olhar? Porque o que eu percebi daquilo é que tudo levava a crer, e é interessante isso, que se eu fosse decidir sob o ponto de vista tradicional, a subsunção do fato ao 217A do Código Penal era muito fácil. Porque havia uma confissão, havia um corpo de delito, um exame de corpo de delito, a menina era menor de 14 anos, portanto, a prova da materialidade, da autoria, e ao mesmo tempo a tipicidade, a utilidade, tudo estava presente. Então, condená-lo pelo estupro de vulnerável era uma das coisas mais simples de se fazer, em termos de raciocínio jurídico, né, de exercício da razão jurídica. Agora, daí as questões que começaram a pular na minha cabeça que me fizeram eu ter uma dúvida, em vários sentidos. Primeiro, será que a noção de consentimento nos delitos sexuais é a mesma que o indígena tem da nossa? Ou seja, será que a gente pode trabalhar com essa noção de consentimento? Porque essa noção de consentimento, se a gente pensar no direito civil, é uma construção muito burguesa. É uma construção muito civilística do século XIX, napoleônica, especialmente capitalista, que envolve a ideia de liberdade da pessoa. Será que eu posso olhar para uma cultura indígena e ler essa figura do consentimento que está vinculada aos delitos sexuais? Quando eu tenho uma pessoa indígena, eu não tenho um cidadão simplesmente ocidental, não, eu tenho uma pessoa indígena com toda a sua riqueza cultural que vê o mundo uma cosmovisão bastante distinta. Segunda questão, será que a ideia do exame de corpo de direito, tudo bem, estava lá, mas a menina não falava português. Como que isso foi feito?
Como é que isso se deu na presença de um médico, especialmente um homem? Como é que ele fez esse exame de corpo de delito? Será que a gente pode ler e ver o exame de corpo de delito quando foi feito uma menina indígena que tem uma corporidade diferente da nossa, não estética, óbvio, né? Mas a compreensão do seu corpo no mundo, etc., é diferente. Será que a ideia de menoridade indígena é a mesma? Não, e aí o laudo pericial me ajudava muito nisso, no antropólogo. Veja, eu tenho uma menina de 13 anos, mas para nós o critério é um critério etário. Para a cultura indígena, ela me justificava que era a questão da menarca. Tendo existido a menstruação, a menina já é adulta. Eles não fazem distinção como nós, criança, adolescente, jovem, adulto. Não. Ou são crianças ou são adultos. E ela já tinha menstruado, já tinha passado todo o processo da menstruação. Então, será que... E aí, portanto, ela já era adulta. Será que poderia adotar o mesmo? Claro que tudo isso é um campo perigoso, né? Existindo um ato que, se eu olhar cru e nuamente, é um ato, né? Para nós, é um ato agressivo. Mas será que eu posso olhar na cultura indígena a ideia de estupro de vulnerável, quando eu tenho uma minoridade que é lida sob uma outra perspectiva do que nós lemos? Isso também era algo que me deixava desconfortável. Outra questão é a própria iniciação sexual. Era comum nas culturas guaranis que o pai, o irmão, às vezes o tio, ele inicia meninos sexualmente. Claro, para mim isso é abominável. Eu, Guilherme, nasci criado em Curitiba. Isso é abominável, mas a grande questão é, eu não sou um guarani. Eu não sou uma pessoa, eu não vejo o mundo a partir do lugar guarani. Aí nós poderíamos pensar, não, mas isso é um absurdo. Veja, no Brasil nós não temos crime de incesto, mas na Alemanha tem. Então, não é tão simples assim mesmo na cultura ocidental. Metade dos países europeus criminalizam o incesto. Nós não, em metade não. Ou seja, não é tão tranquilo para nós assim, se nem é para nós, como eu posso olhar para uma cultura indígena com esse olhar tão seguro, tão sereno de que realmente é um fato deplorável, um irmão, etc. Para nós, claro, e o Levi trouxe muito isso, né? Para nós o incesto é uma coisa muito grave, tem uma questão católica por trás disso, tem questão biológica, mas na cultura guarani o olhar é outro. Uma outra questão que me deixava também angustiado é a própria ideia de tempo. Quando eu fui na tribo, me lembro que eu cheguei lá na tribo e fiquei lá 2 horas, acho que eu até mencionei na aula, acho que mencionei. Fiquei lá 2 horas esperando os caciques estavam reunidos para falar comigo. Eu cheguei no sol absurdo e eu fiquei embaixo do sol 2 horas. Ninguém falou nada comigo. E eu fui muito risório, mas não que eu não me senti assim, pela arrogância, nojento de não me receber, de vermelho, não era essa a questão. Mas como qualquer ser humano, você chega num lugar que as pessoas estão esperando, é normal que as pessoas venham te receber, né? Como eu cheguei aqui, você me recebeu. Eu cheguei lá, não me receberam. Ficaram 2 horas, 1h40, mais ou menos, sentado numa mesa, fumando petiguar lá e conversando entre eles. E aquilo foi me deixando, foi embaixo do sol, e nada. Daí até que eu falei para o antropólogo uma hora, na época ainda não tinha muita liberdade de eu falei, mas eles não vão falar com a gente. Aí ela falou, você tem que dar o tempo deles, eles estão justamente valorizando o momento. Eles se reuniram porque eles falam em grupo sempre, eles não falam sozinhos, eles conversam, eles discutem, eles emitem opiniões em coletivo. Então o que eles estão fazendo lá é justamente valorizar o momento, discutir, porque eles acham que eles não podem só sair falando com você. Especialmente fumando petiguar, que é uma forma de contato com os deuses. Aquilo na hora me deu um choque de como questões tão banais como a ideia de tempo, ela é ocidentalizada e eurocentrada. Enquanto para mim era, em princípio, uma falta de educação, para eles era o inverso, eles estavam justamente valorizando. E aí eu fiquei pensando o quanto eu, no fundo, falo à toa, como estou falando aqui, sem pensar muito. Enquanto um indígena gasta seu tempo, 2 horas antes de conversar. Ou seja, isso também me fez eu quebrar a ideia de será que eu não olho as coisas efetivamente como uma perspectiva eurocêntrica? Será que eu não fui tão colonizado na minha forma de pensar e viver? Especialmente eu, que sou ansioso, que não chego atrasado nunca nos lugares. Será que isso não é tão desnecessário, mas no fundo, para mim, tão necessário, que no fundo eu fui colonizado? Que chegar atrasado é falta de respeito,
etc. Para eles, não. É outra compreensão de mundo. É outro lugar de onde eles vêm. Outra coisa, durante o curso das conversas, uma hora eu fiz uma pergunta, passou uma criança, teve uns 7, 8 anos, e não era o cacique, um deles não respondeu, ninguém respondia a minha pergunta, de novo, aquela soberba ocidental, de não vão responder. Aí perguntaram para a criança, e a criança respondeu. E na hora eu fiquei pensando, eu falei, não, isso perguntar um negócio tão sério, porque ele sabia que ele estava falando sobre. Eu não perguntei o caso, mas em tese, ela estava lá discussão de um caso criminal. Perguntar uma criança o que ela acha do negócio. Aí aquilo também me fez eu discutir com a antropóloga, e ela me dizia o quanto o sujeito Guarani é um sujeito coletivo. Todos participam da casa de reza à noite, discutem os problemas que estão tendo na comunidade. E todo mundo sabe de tudo o que um Guarani pensa, como um Guarani pensa. Então uma criança consegue falar tanto quanto uma pessoa adulta. Ela consegue expressar os sentimentos do povo Guarani quanto qualquer um. Aí aquilo me fez eu pensar, veja, por mais carinhoso que seja com a minha filha, escuta, em vários momentos que eu falo para ela, porque eu estou conversando um negócio sério. Eu não entero de tudo. Não sou tão grosseiro que minha mãe era, e falava esse negócio sobre criança, eu não chego nesse nível. Mas eu falando agora não, agora um negócio sério, depois eu converso. Eu não há insiro de tudo. E não é nem questão de tabu. Só não insiro. Ou seja, isso me fez eu me questionar mesmo, assim, de que ponto eu não olho para a criança com um olhar de minoridade kantiana mesmo, de que é incapaz de pensar e de agir, de ser um ser humano válido. Para mim, ela é criança, sobre assuntos sérios, ela não pode emitir uma opinião ponderada, consistente. Enfim, outra questão era o tabu. Pelo próprio laudo pericial e mesmo lá, a ideia do sexo, da cultura indígena, Guarani, especificamente, não tem a mesma noção que a nossa. Tanto que a literatura sempre explorou isso de uma maneira perversa. O tabu é uma coisa nossa, católica, etc. Para eles não é assim. Então talvez o ato que tenha sido praticado lá não seja tão agressivo quanto é para nós. Porque por trás do patriarcado, obviamente por trás do estupro, do incesto, havia também, para mim, essa questão agressiva de que, veja, é um ato que se faz privado, as portas fechadas que ninguém sabe. Eles não têm essa ideia do tabu como nós temos. E nem tem, inclusive, a homossexualidade. Ela falava para eles, não é indiferente, não é uma questão. Não é uma questão. Tanto é que algumas figuras, e esse é o estudo dela momentâneo, que ela pesquisa, existem algumas figuras que são homossexuais, que têm um relacionamento, e eles são muitas vezes até bem vistos, porque eles conseguem girar com os dois mundos, eles conseguem falar com os dois mundos diversos. Ou seja, essa quantidade imensa de questões que me foram postas nesse caso, apenas me deu. A outra questão que eu perguntei foi, mas e quando vocês vão punir? Eles não têm prisão. E isso é incompreensível, como é que você coloca alguém que é livre dentro de um sistema fechado. Diferente, tem algumas culturas indígenas que tem até uma prisão criada, forçada pela colonização, como alguns são canibais, mas os guaranis não. Então, no máximo, se a pessoa comete um ato equivocado, ela vai ter que fazer um tratamento xamânico todos os dias, vai ter que fazer um trabalho coletivo para a comunidade, para se inteirar. Ele não fica excluído, isso é uma pergunta que eu fiz. Eu falei, quando a pessoa comete um fato, ela é excluída? Não. Ela é vista igual, ela só tem que passar por esses procedimentos. Aí eu fiquei pensando, nós somos completamente distintos, né? Nós julgamos as pessoas dentro da criminologia, explica o quanto o criminoso ele tem esse papel na cultura burguesa, inclusive de unir o simbólico das pessoas contra um lugar comum, um ideal comum, etc. Enfim, todas essas questões que eu vivenciei ali me fizeram pensar de que o quanto o direito positivo, a ordem jurídica brasileira, a teoria do direito brasileiro, estava altamente. Ela era, naquele momento, para mim, por alguma razão eu precisava aplicar o direito, então eu não li, etc. A questão é, aplicar que direito? Como é que eu poderia pegar um Código Penal de 1940, 51, como é que eu vou aplicar num fato, numa cultura indígena? Um código foi pensado por uma elite burguesa, porque
nosso código é uma expressão, ele teve uma influência do código voltando, mas especialmente do código napoleônico. Portanto, vem de uma cultura que é completamente distinta, que não tem esse choque cultural, esse amálgama cultural como isso tem. E resolvo dizer para esse indígena que o que ele praticou foi estudo. Claro que eu precisei enfrentar na decisão a questão das meninas, das mulheres, a própria questão de como o direito penal pode servir ou não para emancipar as mulheres em algum momento, não é a de maneira veia. Tive que fazer essa discussão na decisão, mas decidi por absolver, porque eu entendi que, embora o fato fosse perante o nosso ordenamento jurídico do artigo 217-A, a questão é que, para a cultura indígena, era uma quebra de protocolo, mas não, efetivamente, um crime, no sentido que nós conhecemos. Também fiz um estudo das constituições latino-americanas, a ponto de perceber que não é possível, na minha compreensão, a não ser que isso venha a ser discutido numa emenda ou falta de tempo, se cria uma jurisdição indígena no Brasil. Eu até estudei todas as reuniões da Assembleia Nacional Constituinte, por que não se criou uma jurisdição? E a justificativa foi que não se criou. Veja uma dúvida aqui, né? Pode entrar, mas não. Nós estamos numa atividade do grupo de pesquisa, mas fique à vontade aí. Obrigado. E aí, Denise, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E nós... E essa é uma discussão que precisava fazer com relação à questão feminina. Será que eu poderia usar a sentença criminal para fazer isso? Daí, olhando as constituições latino-americanas, eu vi que várias delas dizem até que ponto eu posso usar o ordenamento jurídico oficial, ou seja, há um diálogo posto de como a lei oficial dialoga com uma experiência jurídica indígena. Agora, a nossa não. Então, me parece que avançar para uma jurisdição indígena seria, por um aspecto, inconstitucional, porque isso não foi nem sequer debatido, porque eles queriam proteger o indigenato, então nem sequer foi levantado no debate da Assembleia, então não fez parte da Assembleia, não está na Constituição, a nossa Constituição não regulamenta como fazer essa interação, como é a Constituição equatoriana, colombiana, venezuelana, que estão prevendo, que dizem como fazer, entre duas ordens de jurisprudência para eles seguirem, a nossa não tem. Me parecia que deixar os indígenas julgarem do jeito que eles quisessem. Como já teve decisão no Brasil assim, eu já vi um juiz que não entrou na questão e disse que os indígenas estavam se julgando e, portanto, ele não fazia jurisdição atual. Acho uma decisão interessante, mas não é pluralismo jurídico, na minha opinião, porque há um risco de cair no folclorismo, algo como, já que são indígenas, vocês que se entendam, não tem nada a ver comigo, vocês que se entendam. E me parece que com isso não existe interação, questionamento e descolonização do direito. Você precisa, tanto a experiência jurídica deles precisa sofrer alguma interferência da nossa, mas não de maneira autoritária, etc., dialógico, mas a nossa também tem que se alterar. Então me parecia que não dava nem para deixar eles julgarem a si mesmos, mas também não aplicar o direito brasileiro cru, desconsiderando aqueles que já na Europa já se vê bastante seus crimes culturalmente motivados. No Brasil não existe nenhuma decisão. Eu me lembro na época de 2018, quando fiz isso, eu reconheci que eles estavam culturalmente motivados, não existia nenhuma decisão no Brasil que reconhecesse essa categoria dos crimes culturalmente motivados, que nasce de uma outra perspectiva. E por quê? Porque nós ainda olhamos esses fatos com um olhar eurocêntrico. Eu pego um direito positivo, que foi pensado numa realidade completamente distinta e tento aplicar numa construção cultural, num fato cultural que é radicalmente diverso. E ali me pareceu que era uma grande questão, ou seja, descolonizar o direito passa por isso, passa por processos judiciais, passa por uma discussão legislativa, evidentemente, como é que eu vou reconhecer uma autoridade indígena, como é que eu vou trabalhar com quilombo, como é que eu vou trabalhar com uma comunidade caiçara. Ou seja, a gente até discutia essa semana na disciplina isso, ou seja, como é que eu reconheço uma comunidade ribeirinha um poder de autogestão e jurídico, que eles estabeleçam uma forma que não seja simplesmente um plano de manejo feito pelo ICMBio. Como é que eu reconheço práticas de cultura, de pesca, etc., que a priori são consideradas crimes, pelos crimes ambientais, mas que para eles não tem essa conotação. Eles sabem exatamente, eles inclusive se dividem, mesmo na época do defeso, eles dividem que cada família pode pescar e se sobra, eles passam o restante do peixe que
além do limite que eles estabeleceram, para outras famílias. Ou seja, por que isso não é uma experiência jurídica? Por que eu não tenho que dialogar com esse tipo de experiência jurídica num caso concreto? Por exemplo, teve um juiz que fez um júri indígena, eu falar isso, lá no norte. Ele teve um homicídio, ele resolveu fazer um júri lá, com 7 jurados indígenas. Decisão interessante, porque também, quer que não, já fugiu do usual. Porque o usual é desconsiderar o background cultural. Você fala desconsiderar que a questão tem um fomento cultural e enquadrar como se fosse mais um homicídio qualquer. Agora, qual é o grande equívoco? E chegou a conclusão que essa experiência foi realmente traumática lá. Você pegar um sistema como o Tribunal do Júri, que já é questionado no nosso ordenamento jurídico, tem suas falhas e, assim como eu falo isso na sala, o tempo inteiro, não acho que deveria existir o Tribunal do Júri. Foi uma importação equivocada de um modelo francês, via francês dos ingleses, quando nem eles mesmos aplicam hoje, e nós temos uma aplicação perigosa que é a Tribunal do Júri. E aí ele leva um caso, um modelo eurocêntrico, de uma tribo indígena. E aí espera que eles não se comuniquem. Então, para mim, é um pouco perigosa essa decisão. Mas já foi uma decisão que, pelo menos, disse o seguinte: tem coisas aí que não podem ser desconsideradas. Então, as práticas judiciais precisam passar por esse processo de discussão. Esse caso me deu conta de que nós precisávamos levar a discussão colonial para dentro das dogmáticas jurídicas. E aí, de todas as disciplinas propedêuticas, a teoria do direito deve estar mais próxima das dogmáticas. Ou seja, eu tenho que descolonizar como é que eu vejo em raciocínio institutos jurídicos, o ordenamento jurídico, o modo como eu faço a subsunção. Será que esse hipótese de incidência, veja, a gente fica estudando pela regra, metendo da regra do Paulo de Barro, foi um dele, então não estou querendo ofender, é brilhante, mas veja, aquele modelo tão esquemático de hipótese de incidência vai bem, talvez, na Europa. Agora, no Brasil, eu tenho uma população que vive uma penúria social imensa. Eu tenho pessoas que são excluídas por raça, são pessoas que são excluídas por gênero, por orientação sexual. Ou seja, eu tenho uma marginalização, populações autóctones, etc., que é imensa. Pessoas para as quais no ordenamento jurídico do direito oficial, ele não só não olha, mas ele não leva em questão. Essa é a grande diferença. Por isso que eu acho que o movimento colonial ele é um desdobramento da teoria crítica. Então, Michel Miai, quando ele faz essa discussão, está lá nos anos 80, 90, né? Nos anos 70, mas no Brasil, como eu falei, isso chega nos anos 90, a teoria crítica do direito. Um movimento de direito achar na rua, com uma administração democrática, um movimento de direito alternativo, esses movimentos críticos foram fundamentais. Só que eles estão lá, claro, nos anos 90, em que o debate ainda era pós-Guerra Fria, ainda nós discutimos a questão de classe, vocês que o próprio Michel Miai é marxista, ou seja, tem um autor que tem uma base marxista muito forte. Esses eram os autores, inclusive autores que eram críticos, como Foucault, Freud, por causa da teoria crítica, né, da escola, da cultura ideológica, etc. E aí a preocupação deles era: como que eu vou fazer com que essas pessoas que foram excluídas pelo sistema capitalista acessem a justiça? E aí vem o livro da ministra sobre o acesso à justiça, do Mauro Capelletti, ou seja, essa discussão dos anos 90, como é que eu vou emancipar as pessoas que foram excluídas pelo sistema capitalista? Fundamental essa discussão. Só que essas variáveis ficaram lá. O movimento colonial começa a olhar para outras variáveis. Então, eu não tenho que olhar só para o ser interno, não tenho que olhar só para o ser interno, não tenho que só olhar para a pessoa que está na periferia, a pessoa que vive movimentos de gentrificação, etc. Não, eu tenho uma quantidade imensa de racismo estrutural, de machismo estrutural, de pessoas para as quais o sistema nunca olhou efetivamente. Ele pode não ter dado direitos. Então, não se trata do movimento colonial de uma discussão apenas de acesso à justiça, de criação de defensorias públicas, como foi nos anos 90 no Brasil, da criação de sistemas processuais mais simples, sem custos, como a lei dos juizados. Ou seja, toda essa modificação legislativa que a gente vai ver no final dos anos 90 e início dos anos 2000 no Brasil, pensando no início dos anos 2000, com a criação de tribunais especiais federais, ou seja, a gente está tentando levar as pessoas para que elas tenham direitos, o acesso aos novos direitos. Fundamental, isso não precisa ser interrompido. Mas a grande questão é que isso não é descolonial, não põe o debate da colonização do espírito, dos institutos
como um grande vetor a ser pensado. E isso talvez seja um grande problema da Lei Maria da Penha, ou seja, ela foi pensada numa lógica em que o direito penal já estava vivendo um processo de descriminalização, etc., e resolvemos avançar. Como é a questão de colocar, de estender o delito de racismo, por exemplo, para a homofobia. É interessantíssimo. Eu digo que ainda é preciso isso. A gente está no momento, por exemplo, que você precisa garantir, ainda que seja por figuras criminais, como é a Lei Maria da Penha, o acesso ao direito. Mas a grande questão é, será que os mecanismos não devem ser outros, se pensados a partir de outras variáveis? Se eu levo em conta efetivamente não a mulher como sujeito de direito, que essa é a discussão, a subjetividade da discussão, aquele livro de Noleto, que é o livro de 98, a discussão da subjetividade jurídica, né, os autores da teoria do direito discutiam isso, a subjetividade jurídica que foi excluída, etc. Mas a questão é, que sujeito de direito é esse? Eles queriam um sujeito reconhecido, um sujeito positivado. E a discussão descolonial, à medida em que ela olha para outras variáveis, ela não está preocupada apenas com isso. A grande questão é como é que eu desdobro o sistema jurídico, como é que eu desdobro o ordenamento jurídico, como é que eu desdobro o instituto jurídico, como é que eu desdobro o raciocínio processual judicial, como é que eu desdobro a mentalidade do legislador, como é que eu desdobro a mentalidade do professor em sala de aula, para que ele olhe para outras variáveis e reveja tudo isso a partir de um olhar descolonial. Então vamos pensar. Você, em sala de aula, você gasta lá seu tempo explicando o Instituto Jurídico. Será que você faz uma crítica colonial? É normal, assim, os outros professores... Aliás, essa era uma discussão, inclusive, da Academia Jurídica dos anos 90. Como é que eu fujo, pensando em uma discussão da UNB, que tem o grande criador da... Roberto Lira Filho, aquele livrinho dele, né? Que é o direito, e também o outro, o geral. É o geral também, né? Um dos grandes autores desse momento. Mas o outro, né, o Lira Filho, que é Porque Estudar Direito Hoje, é um livro que me fala de 77, eu acho um dos livros mais interessantes. Ele vai catalogando os tipos de juristas. Ele vai falar dos nefelibatas, que vivem no mundo da luz, positivistas, etc. E vai falar dos autores críticos, que é aqueles que vão tentar olhar para a realidade dos excluídos. E ele dizia, esse é o grande problema da academia jurídica brasileira. Né? Ele fica estudando autores clássicos, Kant, Hegel, etc. Quando, no fundo, esses autores lá dos anos 90 vão dizer, não, nós temos que olhar para uma realidade que é de excluídos. Então, por isso que a própria academia jurídica passa a sofrer essa discussão lá nos anos 90, em busca da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e aí voltam os currículos ao que tinha existido no início do século, que era o estudo de filosofia, mas lá se estava via direitos. Eu até fiz uma pesquisa nos planos de ensino da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro e de São Paulo. E se estudava direito natural, filosofia, mas tudo isso foi abandonado durante o século inteiro e volta nos anos 90. Aí, claro, uma perspectiva crítica, marxista, Foucaultiana. Então, a academia em si, ela sofre essa questão. Só que, apesar, então, nisso, há um rompimento. Nós temos autores, professores em sala de aula, que serão dogmáticos e que ainda estão, como os nefelibatas, que o Lira Filho falava, ainda estão lá vivendo um ordenamento jurídico abstrato. Há uma perspectiva crítica daqueles que vão em sala de aula, e eu também sempre tentei fazer isso, de tensionar os institutos de acordo com a realidade, né, como tentar partir de uma justiça tributária, etc., coisas que meus professores não fizeram. Os professores ficavam lá discutindo como é que o Geraldo Taliba falava do raio da incidência tributária, da norma do fato, e assim que eu tive direito tributário, eu tenho esse campo, mas tem os autores críticos. Só que o que o movimento colonial vai começar a questionar é, do ponto de vista pedagógico, então você vai falar de um instituto, por exemplo, vamos falar das causas de inviolabilidade, de nulidade dos contratos. O Código Civil, que vai falar quando que eu tenho nulidade e quando que eu tenho anulabilidade. Ele vai falar, nulidade são os elementos essenciais, aí tem estranhamento da simulação ali, mas no plano das ações de anulabilidade estão lá, erro, dolo, coação, falta contra credores, lesão, estado de perigo. E aí o professor vai, nas aulas de direito civil, ensinar cada um dos institutos. Vai dizer quando que eu tenho dolo, quando que eu tenho estado de perigo, quando que eu tenho uma lesão, e aí ele gasta seu certo tempo dizendo o seguinte,
está de perigo, isso agora que desculpa, está de perigo e lesão, veja o máximo. É isso que se espera de concursado. Que a pessoa saiba distinguir estado de perigo e de lesão. Um tem premente necessidade, mas no outro a pessoa assume uma obrigação manifestamente desproporcional. No outro é excessivamente onerosa. No um é para salvar a si, o outro do dano. O outro é para evitar uma obrigação. Aí a gente fica classificando. E é isso que no próprio concurso eles adoram, se você é inteligente, você é capaz de memorizar essas coisas. Você é um bom aplicador da norma. A grande questão é, será que faz sentido eu falar, vamos pensar na lesão, por inexperiência ou premente necessidade ou assumo uma obrigação manifestamente proporcional? Aí o autor pega os exemplos, vamos dizer assim, por exemplo, o vizinho tem uma plantação, eu também tenho. Aí eu acabo comprando um fertilizante caríssimo, porque eu não quero que a praga do vizinho venha para mim. Esse é um exemplo de lesão. A grande questão é, de que Brasil ele está falando? De que país nós estamos falando em que um agricultor se coloca nessa situação? Nós temos a própria criação dos exemplos. A gente não precisa nem ir para aqueles casos do direito penal, de Caio, né? A gente não precisa nem ser tão estridente nessa loucura. Mas vamos pensar nos próprios exemplos que a gente vai usar. Ou seja, será que isso é compatível com uma população que foi excluída, de uma penúria social, que não integra o direito, quando integra no máximo como um criminoso, como um direito criminal, mas quando o direito civil não faz parte, nunca vai nem olhar o Código Civil, nunca vai revisar um negócio jurídico institucional, formal, etc. Será que eu não preciso tensionar o instituto? E vamos falar lá de inexperiência, ou seja, o que é essa inexperiência? Como eu falava, por exemplo, do exame de sanidade, em todos os casos indígenas se instala o exame de sanidade. Mas veja, isso é um absurdo. O indígena não é insano. Quando a gente fala de sanidade, ele está buscando ou a semi-imputabilidade ou a inimputabilidade, que é postulada a pessoa se determinar conforme o próprio entendimento. O indígena ele sabe se determinar muito bem conforme o seu próprio entendimento. A questão do entendimento dele é outro. Então não tem nada de insano. Obviamente não tem nada de aculturamento. Então não se tem que instaurar um exame de sanidade quando tem um indígena envolvido. Isso é o exemplo máximo, na minha opinião, no processo penal, de um sistema altamente colonizado, que não é capaz de olhar para o indígena e imaginar que a realidade e o resultado cultural dele é outro. E voltando, eu olho um instituto como esse, como a lesão, ou o estado de necessidade, a questão é, quando eu falo de inexperiência, e aí eu tenho uma massa de pessoas no Brasil que são analfabetas, que não têm acesso aos meios de comunicação, à internet, como que eu vou trabalhar com essa figura da inexperiência? Como a própria ideia do bloco, consciência e vontade. Que consciência da realidade de uma pessoa que foi excluída do sistema, mas historicamente, que consciência da realidade ela tem? Será que essa é a mesma consciência que eu posso olhar para aquele burguês que Napoleão pensou lá no código, quando falou de dolo e culpa, pelo Código Civil, pelo direito penal? Ele vai dizer, não, isso era consciência. Consciência era a capacidade de compreender faticamente a realidade. Veja, e esse é um dos grandes problemas do Tribunal do Júri. Já soube de caso, inclusive eu tenho um palestrante na semana passada, que é juiz do Tribunal do Júri, falou isso. Ele falou, peguei um caso de duas pessoas que foram mortas, um exame de corpo de delito, quando foi perguntado para o jurado, na hora de votar, deu 6-1. Um deles não disse que não tinha acontecido a materialidade, ou seja, estava o corpo de volta, o exame de corpo de delito que você tinha morrido. Um dos jurados disse que não tinha morrido. Então ele julgou contra. Ou seja, apesar de todo o esclarecimento sobre a materialidade, se explicar, o que aconteceu ali? A pessoa não entendeu. Apesar do quesito ser claro, apesar do juiz ter explicado, apesar de todo mundo ter explicado, a pessoa não compreendeu. Para nós, que temos acesso ao estudo, etc., parece uma coisa meio fora da realidade, mas quem vivencia, né, as pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade de estudo, compreensão, isso formata desde sempre a forma como a pessoa compreende. Para ela é muito difícil, às vezes uma coisa que parece ser muito simples, ela tem capacidade de compreensão. Eu até, fazendo só um parênteses, uma vez eu vi uma fala do Ziraldo que eu achei fantástica. Era uma palestra, era uma entrevista lá em Curitiba, uma jornalista conservadora, caramba, e ela perguntou para ele sobre o que ele entendia sobre a alfabetização tardia. E ele falou, olha,
eu entendo que não existe uma alfabetização tardia. Você vai aprender a ler, escrever, mas não existe alfabetização. Aí ela, acho que queria ser inteligente, ela pegou e falou, não, então o senhor está me dizendo que uma pessoa não pode aprender a ler, escrever depois dos 60 anos. Eu falei, não, não é isso. Isso que a alfabetização tardia, ela não pode. A pessoa aprende a ler e escrever. Aí ela insistiu na pergunta, e ele até acho que poderia ser mais educado, mas ele falou, não, vamos parar que você não está entendendo o que eu estou falando. Apesar de ele ter sido estudo, opinião, etc., mas eu acho que a compreensão da jornalista naquele momento me fez perceber exatamente aquilo que o Geraldo estava dizendo, ou seja, você pode aprender a ler e escrever depois de 60 anos. A questão não é essa, se você passou uma vida sem ler e escrever, a compreensão que você tem do mundo é diferente de alguém que, como nós, fomos alfabetizados. Eu acho que esse exemplo tem mais uma outra questão, sobre o exemplo de, embora muitas coisas parecerem claras em tecnologia, a jornalista, que teoricamente, ela também não conseguiu compreender algo. Isso, me perdoe, não, porque esse exemplo, além calha também nesse aspecto. Eu também não tinha pensado nisso, mas calha nesse aspecto. A gente está falando de pessoas estudadas. Se nem ela compreendeu o que o Geraldo está dizendo, estou vendo. Será que eu posso falar de dolo, consciência voluntária, consciência na realidade, num país como o nosso? Eu não estou falando uma Alemanha que as pessoas todas têm acesso ao ensino público e de qualidade, etc. Estou falando de um país que tem os precalços políticos, histórias de idas e vindas, etc. Então me parece que você descoloniza, do seu ponto de vista pedagógico, numa universidade, quando ao invés de você ficar narrando, eu estou falando isso, mas eu fui colonizado. Foi um meu processo penal, sabe isso? Eu falo, eu tento, na medida do possível, naquilo que eu sou capaz de pensar, questionar, mas eu diria que 90% da minha aula é colonizado. Ou seja, será que, ao invés de eu ficar elencando as hipóteses no 5, 7 hipóteses, seria muito mais interessante eu gastar um tempo numa e dizer, ó, leio sozinho lá, você não vai compreender o que é coação, não sei se não tem jeito para compreender o que é coação. A grande questão é de que maneira eu problematizo a coação, de que maneira eu problematizo a ideia de consentimento num país como o nosso, que eu tenho uma amálgama cultural, social, etc., completamente distinto. Então, me parece que é nesses termos que eu começo a descolonizar o ensino jurídico. O projeto descolonial, ele tem que avançar essa ideia que eu falo no movimento dele, ou seja, tem que desconstruir os estudos jurídicos, tentar ver o que existe neles que é incompatível com a nossa realidade, que está desconexo com a realidade. Vamos pensar lá, por exemplo, lá em São Paulo, anterior. Se olha, por exemplo, a licença paternidade e maternidade do servidor público. A lei tem dois artigos, artigo 17, que é bem claro, que diz que o servidor público, o homem tem direito a 20 dias, etc., 7, 20, e a mulher 6 meses. E é assim que acontece. Teve uma decisão do Juizado Especial Federal de Santa Catarina de um juiz que permitiu que os dois eram do TRE e os dois tivessem 6 meses, mas ele não enfrentou a questão. Como eram gêmeos, ele disse, não, já que são duas crianças, então os dois precisam de um apoio de pai, de mãe, de avó, então vão os dois ter licença 6 meses. Mas a questão que estava por trás ali era a questão do machismo estrutural. Ou seja, a função do pai não é só pegar a criança, fumar um charuto e levantar para o alto e tirar foto. Não, assim, dele é enfrentar a realidade, vivenciar, né? Vivenciar a cultura para a qual nós não fomos criados, homens, etc. Mas nós já estamos sofrendo e vivendo e aprendendo a crítica feminista, etc. Ou seja, a legislação precisa mudar. E se a legislação não mudar, nós temos um aplicador da lei de enfrentar essa questão e dizer, ó, a licença tem que ser 6 meses. Se você quer um pai mais presente, você também tem que exigir dele essa presença. Não adianta só exigir dele a presença e ele ter lá 20 dias depois de voltar no horário cheio de trabalho. Então não é em busca da benesse do pai, mas é em busca de você reformular uma legislação que não foi feita. Da mesma maneira era a questão, por exemplo, da proibição de titulação de servidores homossexuais, que agora o Supremo, a gente passou a história com base numa decisão conjunta do CRM e uma portaria do Ministério da Saúde. Uma legislação infralegal e um ato normativo. E isso impedia as pessoas de doar
Eu, todo o estudo eu sempre tive que fazer um questionário. E ainda, não sei se você assim, lá em Curitiba, ainda não bastasse isso, você ler na salinha, como se fosse uma aula de leitura, você tinha que dizer assim, não, também não. Não é no centro, não. Tinha entrevista, o pessoal É só também. entrevista. Você responde o questionário, mas depois você passa com outra salinha onde a pessoa te pergunta. Isso. Mas ainda É uma assim. coação, né? Mas não tem. Uma coação. Você fica. E ainda tinha uma salinha depois, que era uma urna eletrônica, que dizia assim: o seu sangue, apesar de você ter escondido, etc, o seu sangue deve ou não ser descartado? Eu acho que era aquela cobrança católica, no sentido, ó, agora você está fazendo isso mesmo. Então, sei lá, você tem vergonha de falar, agora você quer alguém vai morrer, alguém vai sofrer. Veja, essa era isso não era nem uma legislação propriamente dita, institucionalizada, baseada numa pesquisa que não tinha substrato. E aí, isso que é a decisão que deu ela não tem, porque as pesquisas mostraram que a maior transmissão de atividade se dava por marido, por homens casados, por suas esposas, não por prostitutas, por gays, etc. Ou seja, havia todo um preconceito construído historicamente no Brasil. Descolonizar passa por essas questões, ou seja, você, uma região áfrica, você tentar identificar de que maneira aquilo que está institucionalizado é ou não compatível com a realidade brasileira. Enfim, acho que eu falei demais, não quer mais debater, né? Não, imagina, Guilherme, não falou demais. Agradeço imensamente a sua colaboração com o nosso grupo de pesquisa, Guilherme. Antes da gente fazer um breve debate, aqui nós vamos ter que fazer um breve debate, não pelo assunto. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira a gente debatendo, mas você já está convidado para a gente fazer o debate no novo encontro, porque daqui a pouco eu vou ter aula do mestrado desses dois colegas aqui, o João Batista e o Thiago. Pois é, eu não sei se vão apresentar, acho que não, né? Mas são... Eu acho que vai. João Batista vai. Pronto, eles são da minha disciplina, de Direito Tributário e Perspectiva Crítica. Então, para vocês não estranharem, nós estamos numa atividade anterior à aula, que é o nosso grupo de pesquisa, o IDDT. O professor Guilherme Romano Borges é professor da casa aqui do nosso programa de mestrado. É que ele é professor da linha 2, talvez por isso vocês ainda não o conhecem. Pessoalmente, provavelmente não. Muito bom. Então, apresentados pessoalmente por Guilherme. Então, sejam muito bem-vindos aqui nessa nossa reunião, finalzinho da reunião do IDDT. Nós vamos começar a aula daqui a pouco. Mas, Guilherme, eu quero te agradecer imensamente. Como eu aprendi sobre o tema de descolonização do pensamento, não só jurídico, né, mas do pensamento. Né? Eu não quero falar muito, eu quero abrir para o nosso breve debate aqui, para quem quiser perguntar ou trocar ideias aqui com o Guilherme. Por favor, a palavra está aberta. Que tarde especial. Foi muito bom. Pena que foi pouco tempo, né? Não, e você ainda tem aula. Então, gente, sei lá, 5 minutos dá para a gente só fazer qualquer debate aqui. Quem quiser aqui, a prerrogativa para quem está no presencial. Depois a gente abre aqui para o pessoal de fora. Caio, Carlos, meninas. São muitas coisas que já vai dar 19 horas no final. É todo mundo. Mas eu só queria falar sobre essa questão do estrutural, uma questão que me incomoda muito, né? E parece que esse termo de racismo estrutural, ele é traduzido para machismo estrutural, tudo agora é estrutural. Né? E falam sobre essa questão da descolonização e como os signos, eles também é uma forma de colonizar, até sobre essa questão do S principal, é uma questão da colonização. Porque dizer que o racismo estrutural é tautológico. Porque a ideia, falando da realidade brasileira, talvez em outro lugar, até que esse adjetivo seja necessário. Mas a matriz de criação da sociedade brasileira, ela é em cima da escravidão, do racismo, e ela é patriarcal, e em cima também do machismo. Então, assim, redizer. Se o racismo no Brasil só é racismo como é, porque ele é estrutural. Não teria outra forma de se conceber o racismo na sociedade brasileira que, se não fosse estrutural, quer dizer que ele é estrutural, é uma... Poderia ser... Eu tenho uma tese.
na verdade, o adjetivo, essa sociedade brasileira, E não tira com a responsabilidade. A culpa não é minha, cara. Também. Mas uma coisa também, assim, parece que esse adjetivo empresta um eufemismo, uma suavização do tema. E eu ouço isso todos os dias, sabe? E a Rede Globo gostou disso, né? E eles repetem todo dia isso, né? E pessoas também ganham muito dinheiro com isso. E se isso não fosse interessante para o status quo, esse termo não estaria lá, perceba. Mas a decolonização é um debate marginal. Porque se o status quo entendesse que determinados debates pudessem colocar em risco sua hegemonia, ele não iria permitir. Então, se eles estão absorvendo o tema, Estão confortáveis. Eles realmente não têm um potencial nesse sentido. senão não vai. Senão não vai. Então, assim, ele, inclusive, algumas figuras que, digamos assim, difundiram o tempo, porque esse debate de estrutura em relações sociais, ele é. Mas aí uma pessoa pegou e botou lá racismo e juntou estrutural, então ficou legal. A sociedade construiu e tal. Você identificar, você consegue nomear. Eu acho que é mais isso mesmo, porque como você não consegue colocar isso numa estrutura somente acadêmica, você tem que colocar isso numa estrutura de popularização. Então, A se gente eu está terminando a falo reunião do racismo nosso grupo de estrutural, pesquisa, até já vamos mesmo começar. pra Não, quem pode ficar convive aqui dentro. com a gente, ela não Pode consegue entrar, pode ver entrar. que o racismo Nós é da vamos- estrutura, ou seja, de não pode se entrar. ver representado em lugares comuns. Então, eu e você, quando a gente entra no Outback, fica só eu e você. Você não vê outras pessoas, e é essa Uma a... vez garçom. Exatamente, é isso. Como Boa noite, consumidor, Juliana. Tudo bem? então a Nós ideia já vamos é começar. Estamos popularizar terminando a para que reunião as do nosso pessoas grupo de possam pesquisa, ver que nós já racismo vamos. estrutural, a palavra racismo estrutural é a estrutura não está comportando pessoas consumindo da mesma forma. Nós não ocupamos os espaços da mesma forma. Então é isso que a gente está colocando. E nessa visão acadêmica que você está falando, eu acho perfeito. Mas a visão popular, se a gente sentar na mesa do bar e falar com as pessoas, elas vão bater o pé que não existe. Mas aí quando você traz a racismo estrutural, olha a sua volta e veja como vocês estão consumindo, a pessoa absorve. Talvez tenha uma coisa agora. Exatamente. Eu acho que é esse o papel da estrutura. É esse o papel. E aí, tomando isso como essa utilidade, eu concordo com esse nome, sim. Acho que ele é educacional. O privilégio, né, de ter direito, e a gente praticamente trabalhou praticamente inteiramente, né, o artigo da defesa. E, sim, foi super, assim, uma virada de chave para mim. E eu acredito que botou uma reflexão, nossa primeira reflexão, que para mim, pessoalmente, eu nunca tinha trabalhado de forma tão intensa com mensagem de essa descolonização necessária e que, como não ataque, mas como que é recebido assim, você parar e observar e analisar o seu cotidiano, a sua criação, né, a sua formação e ver como você tem isso dentro de você, a sua postura e, assim, levando ao caso, né, que foi um caso que quando eu li, eu fiquei sabendo antes, né, das pessoas em relação ao né, todas as na decisão. As pessoas, eu acho que será que as pessoas estão preparadas, né? Porque eu acho que como eu virei uma chave, tipo, umas paras assim, com o meu abismo dos olhos, eu acredito que as pessoas não estão preparadas para essa descolonização. Eu falo por isso, porque eu sei como que foi a reação das pessoas. Não sei se todos sabem, mas assim, tanto que foram entrevistados, tanto que a postura de turistas e outros acadêmicos, outras pessoas de outras instituições ali, né? Tanto que a pergunta que eu fiz na aula foi, você ficou um pouco doido isso? Então, como foi a postura, né, dele? Então, assim, eu acredito que as instituições, assim como grandes juristas, pequenos juristas em geral, não estão preparados para essa descolonização, né? E aí... Eu acho que a gente ainda, eu também, eu acho que eu estou entendendo esse processo de
colonizar. E colonizar. Mas aí são só 10%. Não, mas eu acho que as pessoas não estão preparadas. Por exemplo, um caso lá, E bem até o pouco simples. falado, né? Então, O senhor falou. porque ninguém lê, ninguém estuda isso. Então, quando gera esse, isso é discutido, gera esse impacto. Eu acho que ele não teve a dimensão do debate. Assim, ele não sabe exatamente, ele foi favorável, mas ele não teve a compreensão do que era aquilo que se tornava. Agora, por exemplo, um caso que é bem cultural, que é a fé, e as pessoas estão ocupando em volta também. E aí vem a empresa, que é a concessionária, e entra com esse negócio. Qual é a grande questão? Primeiro, eu sempre tento organizar para o lugar, para que as pessoas podem ir para lá, então, como é que essa aí da ferrugem do bar, coisa assim. E o grande problema é que a legislação é bem clara, as pessoas devem ficar a 20 metros da linha de terra. E é difícil você lutar contra isso, porque afinal já é pacífico. Qual é o meu grande desconforto? Quando chega lá na hora e você vai fazer a perícia, às vezes é uma partezinha da casa que está nos 20 metros, então você está para além. E aí eu estou numa angústia porque eu quero tentar fazer uma audiência de conciliação para ver se eles, de alguma maneira, o grupo sério ignora aqueles 4 metros, 3 metros, uma parte da casa que não tem como tirar, porque se tirar não pode só telhado, eu tenho que fazer tudo. Mas eu vejo assim, eu fui discutir essa questão com um outro juiz, com um colega que é titular da vara, e ele não, a legislação suprema, isso aqui, tem os 20 metros, é para proteção e segurança deles. E eu até entendo a boa intenção, realmente é. Mas a grande questão é, o que está mais em jogo nessa discussão num país como o nosso? Você proteger as pessoas de um pinçado futuro descarregamento de um trem que não aconteceu até hoje lá no Paranaguá, mas que sai um dia bem com você e cai nas pessoas, ou você fazendo com pessoas que, inclusive nesse caso, eu estou falando absolutamente, uma é uma cadeirante, dois evidentemente de consequência, uma cadeirante, um está terminal de câncer, o outro é uma história meio desvairada, e essas duas pessoas estão dando as condições. Então, veja, ainda coincidente são 3 pessoas que, para elas, a questão de direito é complicado. Passar por cima, usar uma legislação fria, crua, mesmo tendo em conta a questão do perigo, que a legislação não é à toa, em tese, tem estudos que mostram que o descarregamento vai acontecer até 20 metros. Será que você tem que adotar um procedimento seguro? Num país como o nosso, as pessoas não estão lá, vão fazer o que depois da vida? Você tem que saber se você vai ser terminado. Você vai fazer uma pessoa que tem um barzinho ali e construir sua história de vida. Não estou nem porque quiser, obviamente. Não tem morado lá no tempo, não tem passado não fez por dia. Então, ali me parece que é muito difícil você, eu numa conversa, ele se muito esclarecido, quando não consegue descolonizar o olhar. E olha que o olhar é bem intencionado, às vezes, porque é o olhar das garantias funcionais, etc. A própria ideia que fala da Constituição, do direito penal, como isso da legalidade para nós, não é política, é isso, supremo. Mas será que, em todas as situações que você perguntar, esse rigor, será que o próprio rigor da legalidade, que é uma garantia, disso nós não discordamos, mas será que em todos os momentos ela tem que ser realmente mantida? O argumento que a gente sempre usou foi, mas a gente não pode abrir uma nova descarga porque depois o Estado vai arbitrar. Eu concordo. Mas será que isso não foi uma nós encontramos diante de um Estado que era arbitrário, criou esse pensamento? Então, eu concordo. Mas veja, daí é como se aquele sujeito que ejaculou no inverno no ônibus. E ele não sabia o que fazer, porque não era estupro, e aí uma hora não tinha o que fazer da pessoa. Esperar que ele fosse sexual. E aí nós deixamos uma situação impune, que é grave, e nós não sabemos lidar com a questão da legalidade. Enfim, eu concordo. Eu acho que a gente não está preparado para ver. Por isso que eu acho que o Supremo, mesmo os mais críticos, não estão preparados. Ainda que nós não sejamos preparados, eu acho que é uma coisa muito necessária. Né? É uma coisa mais necessária. Além da... A gente, de alguma maneira, tenta fazer aquilo na nossa disciplina. Mas depois de te ouvindo, é muito... acho que a gente procura descolonizar mesmo o pensamento estruturante tributário e fiscal. Né?
uma abordagem um pouco diferenciada. Mas você tem aula agora, né? Respeito, já que o seu Guilherme tem aula, eu também tenho. Eu quero, assim, mas é com muito pesar mesmo, ter que falar que a gente vai ter que encerrar, né? Porque, por mim, como eu disse, nós ficaríamos a noite inteira aqui, Guilherme, eu acho que a gente tem que fazer um novo encontro, e DDT, talvez com o Declan, entendeu? A gente começar a se integrar mais, porque eu queria até falar nem vai dar, mas eu vou falar pelo grupo, do nosso projeto de livro, e você já está convidadíssimo, mas eu acho que o que o Guilherme falou aqui, eu acho que vai gerar a possibilidade da gente escrever também um artigo em que a gente consiga fazer a interseção entre os temas do IDDT e o pensamento descolonizante. Pois é, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa conexão. Acho que o que ele disse aqui foi muito importante, por isso que eu acho que eu tenho que te agradecer, Guilherme, imensamente, por você, pela sua gentileza de vir aqui. Deixa eu te apresentar os nossos alunos mestrando aqui da minha disciplina agora, Direito Tributário e Perspectiva Crítica. Esse é o professor Guilherme Romão Borges, professor da casa, professor de Teoria do Direito, e que veio nos brindar o seu conhecimento, fazer uma aula especial para o nosso grupo de pesquisa. Ele é da linha 2, alunos da linha 1, mas quem sabe nós vamos te ouvir no nosso seminário, no nosso ano, que o Guilherme é um dos palestrantes, então compareça para prestigiar o Guilherme e aprender com o Guilherme, não é prestigiar, aprender com o Guilherme. Porque cada vez que ele fala, a gente aprende. E vocês estão convidados para ficar na nossa aula, se quiserem, tá? Obrigado. Quem quiser ficar, Guilherme. Então, se vocês quiserem ficar para a nossa aula, estão convidados. Eu vou começar a admitir aqui. Pessoal de fora, pessoal aqui, deixa eu falar com vocês. Vocês que estão aí na internet, Thalita, Carla, Vanailson, muitíssimo obrigado pela participação. Infelizmente, o Guilherme tinha que sair, porque ele tem aula, e eu tenho também agora. Acabou embolando tudo. Mas se vocês tiverem questões para o Guilherme, façam no grupo, que o Guilherme com certeza vai responder, tá certo? Thalita aí. E agradeço muito a presença de vocês, viu? Tá bom, Beijo grande, obrigada. até o nosso próximo encontro. Aí eu vou passar no grupo o que a gente vai, a programação do IDDT em relação ao livro, porque a gente vai virar projeto de pesquisa. Então vai mudar a vibe aí, tá? Beijo então para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Vai, você também vai? Então deixa eu fechar aqui a sala com eles. Vou fechar, tá, gente? Professor, você está muito blogueiro.